Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Essa é a rádio. Não saia da sintonia. Este programa trata-se de uma produção independente, cujo conteúdo é de única e inteira responsabilidade de seus realizadores. Senhoras e senhores, abra sua mente. Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. 18h32. Olá, amigos da Rádio Voz de Aruanda. Está começando mais um programa Voz do Oráculo aqui com o Gil Belo. E o tema de hoje é Ori, o orixá mais importante. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre Ori, entender um pouquinho o que é o Ori. Tanto se fala em Ori, todas as nossas religiões afro-brasileiras, no Ifá se fala muito sobre Ori, na Umbanda se fala sobre Ori, enfim. Ori é um orixá, e estou vendo aqui muita gente já de olho aqui, entrando aqui no programa, já de olho, né? Quem quiser entrar é só mandar mensagem pelo Facebook, tá bom? Meu chat está ligado, então mandar suas perguntinhas sobre Ori, ou então, o pessoal que quiser fazer sua consulta, né? Mandar seus dados, sua questão, a gente vê aqui, correto? Então é importante falar um pouquinho sobre esse que é o orixá mais importante. Agora, a principal questão é: por que Ori é o orixá mais importante, né? E é fundamental esse tema porque é um tema muito central na nossa religião. Muito venal, muito central, né? Nada se faz sem Ori, tudo é para o Ori ou para a coroa, como o pessoal da Umbanda diz, né? Vamos entender um pouquinho o que é esse Ori, né? Bom, Ori é uma denominação para cabeça, é uma palavra iorubana que significa cabeça. Agora, para ninguém ficar desiludido, né? Pô, isso tudo é só para dizer cabeça. Bom, precisamos entender o que é a cabeça para a cultura iorubá, para o Awo, para o mistério, correto? A cabeça, ela é o depositário, ou seja, onde está concentrado todo o nosso ser, toda a nossa identidade, todas as nossas emoções, todos os nossos pensamentos, entendeu? Onde está a nossa essência, tá? Ela é o receptáculo disso tudo, entendeu? É onde está a presença divina, né? Onde está o cérebro, o poló, que é justamente o quê? O que governa todo o nosso corpo e todas as nossas ações, né? O instrumento que nos permite agir aqui no Aie, que é o plano físico, correto? Então a cabeça, ela é muito valorizada na cultura iorubá. Só que a cabeça não é simplesmente a nossa cabeça física ou apenas o nosso cérebro. Vai muito mais além. Entra o conceito de mente e vai muito mais além ainda do que apenas o conceito de mente, né? Vamos até o conceito propriamente de alma, entendeu como é que é? Então, os iorubás, eles veem a cabeça sempre duplamente, tá? A cabeça não é só Okan, ela é Medi, ela é dupla, tá? E ela se divide basicamente entre Ori-Ode e Ori-Inu, correto? Tem um Itan no Odu Idiobê, aliás, o Odu Idiobê é o Odu onde temos mais Itãs, mais lendas que falam sobre Ori, sobre quem é Ori, sobre a constituição de Ori, a importância de Ori e Idiobê, mas não é um único Odu. Ori é tão importante que ele aparece também em vários outros filhos de Idiobê, então Obedi, Oberossu, entendeu? Osabê, vários Odus também, Odus de Idiobê, como também no Odu Irossum e seus Homolodus, seus filhos também, entendeu? No Odu Irossum também se fala muito sobre Ori, entendeu? No Odu Ossá também se fala sobre Ori. Existem muitos Odus que falam sobre Ori, né? Mas esse Tan que fala sobre por que Ori é o orixá mais importante, ele está justamente no Odu Idiobê, entendeu? E esse é um Odu muito engraçado, né? Falando sobre a questão da importância do Ori.
que fala sobre os primórdios da existência, né? Um dia, o Olorum, o Olodumare, que é Deus, o Criador, né, o Supremo na cultura urbana, convocou todos os Irumalé, todos os Iluminados, todos os grandes espíritos, todas as divindades, né? Porque ele ia transmitir o axé. Como todo mundo sabe, o único Alabalaxé, o único senhor do axé é o Olodumare, que é Deus. Ele é que é o senhor do poder. Entendeu como é que é? O seu filho, né, primogênito, Oxalá, o Orixá-Lá, né, que significa o Supremo Orixá, também possui esse título de Alabalaxé, mas é somente porque ele é o filho primogênito de Olodumare e, portanto, também recebe o Pachorô, o cajado do poder, né, para ter esse comando. Outro também que possui esse título de Alabalaxé é Exu, que é o mensageiro de Olodumare. Então, quando ele está lá representando Olodumare, que ele é o mensageiro que vai levar a ordem de Olodumare, ele também leva, né, em o seu ogó, ou seja, né, no seu falo, o poder também, o axé, que é, na verdade, de Olodumare, entendeu? Mas então Olodumare ia transmitir o axé e o destino de cada um desses Irumalé. Todos os orixás, obviamente, que queriam axé. Afinal de contas, o axé é poder, né? Então, foi todo mundo procurar seus babalaôs, né, seus adivinhos, para saber como é que poderiam fazer para obter, né, esse poder. E foi recomendado a todos levantar antes do nascer do sol. Antes do sol nascer, cada um deveria oferecer um obi. E, obviamente, quando se oferece um obi, não se oferece apenas o obi. Para quem não sabe, obi é um fruto africano, tá? É um fruto sagrado, de grande poder, de grande axé. Depois vamos comentar mais um pouquinho sobre obi. Aliás, obi é um tema para um programa só, mas vamos ser rapidamente aqui só para falar sobre essa questão. Quando se oferece um obi, se joga o obi. Não se pega apenas o obi e se dá o obi. Nem apenas se pega o obi e se abre o obi. Entendeu? Não pega lá o bicosi cu, bicosi arum, bicosi job, bicosi ofo. Tem que jogar, não basta apenas. Abre-se o obi justamente para jogar o obi. Até porque é a partir dali, do jogo do obi, que você consegue conversar com a divindade e saber se ela está bem com você, se ela não está bem com você, se você tem que se desculpar de alguma coisa, o que você pode fazer para se desculpar, se ela quer alguma coisa a mais de você, além daquele obi, etc, etc. Então se forma um diálogo, até para se saber se ela vai querer o obi. Principalmente se ela vai querer o obi da sua mão, porque ela pode não aceitar o obi. É verdade, já vi casos desse tipo. Quando a divindade não aceita o obi da mão de uma pessoa, aí tá dramático. Aí realmente a coisa está muito dramática. Por isso que é muito importante jogar. Então eles tinham que, antes do sol nascer, oferecer um obi e jogar com o obi. O único que fez isso foi Ori. Ori foi o único dentre todos os Irumalé, de todas as divindades, que acordou antes do sol nascer e fez o que o Ifá havia prescrito a ele. Os outros orixás, quando já acordaram, o sol já tinha nascido, já estava alto, enfim, né? O pessoal dormiu demais. E aí, Ori já se encontrava, né, com o Olodumare, né, aprendendo a manipular o destino, já detentor daquele axé. E aí os orixás ficaram inconformados, ficaram muito aborrecidos. Espera aí, mas ele vai ser o único que vai ter esse axé, né? E aí foram procurar o Olodumare aceitou então transmitir o mesmo axé para todos os orixás também, para todas as divindades, né? E aí ele chamou Ori e transmitiu o axé para todos os orixás. Xangô ficou com o domínio dos trovões e ventos, Oiá com as tempestades, Oxum, né, com as águas doces, com a fertilidade, com o ouro, o Ogum com o domínio das guerras, da metalurgia, né, do aço, dos caminhos, e assim por diante. Oxóssi com a caça, com a comida, com a fartura, né? E Ori ficou sendo o único detentor, o único possuidor de todos os axés, de todos os poderes, inclusive o de manipular o destino. Assim, Ori se tornou o orixá mais importante em relação a todos os demais orixás, né? Ori transmitiu seu axé a Ori-Odê, ou seja, a cabeça física também, que é o que comanda o mundo aqui, e transmitiu também a cada Imolé. Todos os orixás são cultuados a partir da cabeça. A cabeça é o ponto central e fundamental de tudo, a manipulação do destino, correto? Esse é um Itan que explica por que Ori é o orixá mais importante. Porque todo o poder do orixá vem primeiro
do Ori. É o Ori quem concede esse axé, entendeu? E é o Ori que tem o poder de manipular esse destino. Outro tanto também do Diobê, né, que é outra versão dessa mesma história, diz que no início dos tempos, os orixás queriam saber qual deles era o orixá mais importante, mais forte entre todos. O Olodumare, então, entregou um Obi, novamente o Obi. Então, vamos falar essa relação aí do Obi, né, com o Ori. Inclusive até rimo, né? Obi entregou um Obi e falou, perguntou ao Orumilá como é que deveria fazer. O Orumilá conversou com o Olodumare, chegaram a um acordo. O Orumilá, o orixá da sabedoria, né? E aí, um Obi. O orixá que conseguisse abrir aquele Obi se tornaria o mais forte entre todos os orixás. É claro, né? Fez aquela fila. Exu, Ogum, Oxóssi, todos os orixás, Oiá, Xangô, todos resolveram ir lá, né, tentar a sorte lá de abrir aquele Obi. O Obi estava muito duro. E aí ninguém conseguia abrir aquele Obi. E aí, claro, né? As uvas estão verdes, né? Como ninguém consegue, começou todo mundo a dizer que que o Obi estava muito duro, que aquilo era um teste bobo, tolo, para saber qual deles era o mais forte, e aquela coisa toda. Pois bem, Ori, que era apenas uma bolota, ele resolveu consultar o Orumilá, consultar o Ifá, para saber o que ele poderia fazer e se ele poderia participar, como ele poderia participar e como ele poderia abrir aqueles Obis. Se o destino dele estava favorável para isso. E foi lá o Ori se consultar com o Orumilá. O Orumilá mandou, então, ele tomar uns banhos, fazer ebó, tá? O Ori foi lá, fez ebó, tomou os banhos, se purificou, foi. Numa madrugada, antes do sol nascer, o Ori rolou até onde estava o Obi, deu uma roladinha para trás, pegou um impulso, pulou em cima do Obi. Quando Ori pulou em cima do Obi, houve uma explosão, um estrondo, que foi ouvido em todo o Orum. O Obi havia se aberto. Ori logrou abrir o Obi do desafio. E aí todos os orixás ouviram aquele estrondo e opa! Acordaram, né? Opa! Alguém conseguiu abrir, né, o Obi do desafio de Olodumare. E aí foram todos ver quem era o Felizardo. Qual não foi a surpresa que viram ali? Obi. Aliás, perdão, Ori. Ori que era uma bolota. Que é isso? Ele conseguiu. Como ele conseguiu? Ninguém sabia que Ori tinha sido o único que tinha consultado o oráculo, procurado saber o que Deus esperava dele, fez o ebó necessário, sacrificou, né? E cumpriu todos os preceitos para conseguir fazer aquilo. Né? Ninguém olhou isso. Também foi aquele que acordou cedo, que Deus ajuda quem cedo madruga. Acordou antes do sol nascer para estar lá e cumprir com a sua missão. Entendeu? Tava lá, vigilante. Entendeu? Ninguém olha, né, os tomos com a pessoa, mas olha as cachaças que bebe, né? Começa daí, né? Os orixás ficaram revoltados e começou uma luta, né? Começaram a querer brigar com o Ori. Que história é essa, né? E aí Exu foi brigar com o Ori. Ori foi, pegou Exu e jogou para Ekiti. Ogum foi brigar com Ori. Ori pegou Ogum e jogou para a cidade de Ireia. Xangô foi brigar com Ori. Ori pegou e jogou Xangô para a cidade de Kossô. Oiá foi brigar com Ori. Ori pegou e jogou Oiá para a cidade de Ira. E aí, cada orixá, Oxu foi brigar com Ori, foi jogada para a cidade de Oxobô. Cada orixá, né? Oxalá foi brigar e Ori pegou Oxalá e jogou para a cidade de Ifã. Oguiã foi brigar, pegou Oguiã e jogou para a cidade de Eledibô. E aí, cada orixá que ia brigando, Ori foi pegando todos os orixás e atirava para uma cidade. Pá, 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 pá. Por fim, Ori tinha vencido todos os orixás, que mostra que Ori é o orixá mais forte e, portanto, o orixá mais importante. Foi o único que conseguiu cumprir a missão que o Olodumare dera, entendeu? E, portanto, foi o orixá que conseguiu vencer todos os outros orixás. Ninguém conseguia vencer o Ori. E aí, quando viram aquilo, toda aquela grande vitória de Ori, os olhos olharam, opa, eu quero também andar consigo, Ori. Que isso, você é o orixá mais importante, foram lá os olhos e se encaixaram em Ori. Aí os orelhas olharam, peraí, eu também quero estar lá. Foi se encaixaram também em Ori. O nariz também, a boca, e aí o pescoço e todas as partes do corpo foram se juntando e foram levantando a cabeça.
Ori se tornou um apoessim. O que é apoessim? É justamente um grande líder. Um líder que arrasta, né, um grupo de pessoas, ou mesmo a multidão, pelo seu carisma, pelo seu prestígio. E assim Ori se encaixou respeitosamente e dignamente em cima do corpo, né? Acompanhado de todos os outros órgãos, também como a orelha, o olho, o nariz, a boca, os dentes, o cabelo, entendeu? Todos queriam acompanhar Ori, porque Ori havia se tornado muito poderoso, muito importante, entendeu? E isso tudo no do Idiobê. Um ano depois, né, apareceu então Exu, conseguiu voltar pro Orum, né, revoltado. Ogum também voltou da cidade de Irê, revoltado. Xangô voltou da cidade de Kossô, revoltado. Oiá voltou também da cidade de Irê, revoltado. Oxum de Oxobô, revoltado. Oxalá da cidade de Ifã, revoltado. Enfim, todos foram voltando. E aí, quando todos se reuniram, né, para acertar contas com Ori no ano seguinte, Orumilá veio e perguntou a todos: mas espera aí, vocês todos estão voltando, chateados com Ori, vêm todos reclamar de Ori. Contudo, vocês não repararam o que foi que Ori fez na vida de vocês? Os orixás ficaram olhando para cada... E o que foi que ele fez? Aí, Orumilá perguntou: Ogum, você foi parar lá na cidade de Irê. Se tornou Onirê, o senhor de Irê. Seu culto, como está lá? Ogum: eu me tornei a divindade da cidade de Irê. Lá todos me conhecem, todos me cultuam. Pois, Oxum, como foi a sua estadia lá em Oxobô? Ela: foi muito bem cuidada. Agora todos me respeitam, todos me cultuam. Eu sou a divindade da cidade de Oxobô. Muito bem. Oiá, como foi lá em Ira? Eu sou a senhora de Ira. Ok. E aí, Xangô? Em Kossô, só dá eu. E aí, todos os orixás repararam que Ori os tinha encaminhado para as cidades certas, para os lugares onde eles iriam ser prestigiados. Ori justamente os lançou onde eles seriam reconhecidos, onde eles teriam função e seriam reconhecidos. E aí todos deram dobale a Ori e aceitaram a supremacia de Ori e a sabedoria de Ori, entendeu? Então isso é um dos itãs, dos vários itãs de Ori, né? Mas já explico um pouquinho dessa questão de por que Ori é o orixá mais importante, entendeu? Ele é a base de todo o axé, onde todos os orixás desenvolvem seu axé sobre, até os orixás têm Ori. Xangô tem Ori, Oiá tem Ori, Oxum tem Ori, Exu tem Ori, todos têm um Ori, porque é a partir daí que começa a força, tá? O axé, o desenvolvimento daquela identidade, daquela divindade, entendeu? Então, Ori é base, porque até o orixá tem Ori, entendeu? Ori é o príncipe do universo, é o filho querido de Olodumare, entendeu? Então, todos os axés partem onde fica a identidade, onde fica a direção, tá? Ediobê é um Odu que é o Odu da direção, entendeu? E a maioria dos itãs de Ori estão em Ediobê porque Ori é o que nos dá a direção. Para começo de conversa, quando uma criança vem ao mundo, a primeira coisa que vem é justamente a cabeça. É a cabeça que desponta, é a cabeça que leva, é a cabeça que dá a direção. Entendeu? E é assim que é na vida. Tudo começa pela cabeça. É a cabeça que dá a direção. É a cabeça que diz aonde que nós vamos. Até onde vamos. Entendeu? Também tem um outro Odu, justamente o Verossu, que fala que a cabeça sem os pés não vai a lugar nenhum. Tem uma da importância dos pés. Porque é onde tudo termina. Termina nos pés. A criança nasce pela cabeça e acaba de sair pelos pés. E depois são os pés que levam Ori para outros lugares para poder cumprir a sua missão. Entendeu? Mas tudo começa pela cabeça. Entendeu? Tanto tem um provérbio, um Mubê, Yorubá, que diz que se você viu a cabeça, você já resolveu o problema. Se você viu a cabeça, você já identificou o problema, você já sabe o que você tem que fazer para resolver aquele problema. Correto? Então, é mais uma das questões que mostram, dos aspectos que mostram como Ori é tão importante, como a cabeça é tão importante. Nesse Tan, mostra várias coisas. Primeiro que Ebó é mais anterior a Bori. É mais antigo que Bori. Até o próprio Ori fez Ebó. Correto? Para poder cumprir a missão. Entendeu? E antes mesmo de Ebó, como diz também outro provérbio iorubano, obediência é melhor do que Ebó. Ori foi obediente.
Ori, antes de ir lá, né, tentar cumprir com a missão que o Olodumare havia dado, né, cumprir com esse desafio, Ori, antes de tudo, ele cumpriu como mandava a lei antiga. Antes de você fazer qualquer coisa que seja importante, você consulta o Ifá. E foi isso que Ori fez. E que foi toda a diferença entre porque uns conseguiram, lograram, outros não conseguiram, não lograram. Foi a grande diferença entre o sucesso e o fracasso. Entendeu? Ori foi até o oráculo, Ori foi até o Ifá, Ori perguntou o que Deus esperava, o que Deus queria em relação àquilo, né? Se ele poderia, se ele não poderia, se ele poderia, como ele poderia, entendeu? Ori cumpriu o ebó, cumpriu o sacrifício, sacrificou. Sem sacrifício você não chega a lugar nenhum, né? O sacrifício é a mãe da felicidade, entendeu como é que é? Sem sacrifício não se conquista a felicidade em lugar nenhum, entendeu? E ele sacrificou, cumpriu todos os preceitos e logrou, entendeu? Bom, até aí já fica bem claro, né? A grande questão, né, da obediência, por que é importante ser obediente, por que é importante cumprir a lei, ou seja, por que é importante consultar Ifá antes de fazer qualquer coisa que seja importante, para que você tenha sucesso em relação a isso, não tenha infortúnio, né? Que Ebó é mais antigo que Bori, né? Até o próprio Ori fez o ebó. E a Vanessinha passando para dar um oi. Lá o Gil passando para dar um oi e dizer que estou ouvindo você online. Tamo juntos. Beijo, Vanessa. Obrigado. Beijo também para sua mãe. Morrendo de saudade dela, viu? Então, voltando, outra coisa que Ori também, que nesse Tã fala, todos os orixás foram brigar com Ori. E Ori foi jogando cada um por seu lugar. Entendeu? Que um ano depois eles retornam revoltados, querendo acertar contas com Ori. E aí eles veem a bênção que eles receberam. Eles reconhecem, eles se dão conta das bênçãos que eles conheceram. Entendeu? Obrigado, Vanessa, dizendo que entregou já o beijo. E aí, Ori é quem pode encaminhar cada devoto a seu devido lugar. Cada um tem seu Ori. E é importante conhecer o seu Ori. É importante alimentar o seu Ori. É importante seguir o caminho que o seu Ori está indicando você ir. Por isso que eu falei da cabeça que chega no mundo, é ela que indica onde que você tem que ir. Entendeu? Porque é onde você será bem sucedido. Onde você tem um papel importante. Entendeu? É onde você vai se encaixar onde está se esperando. Né? O quebra-cabeça vai se montar. E ali, né, vai se dar, então, o seu sucesso e o seu reconhecimento. Entendeu? Você vai lograr cumprir com o seu destino. Entendeu? Isso é muito importante. É isso que o Ori quer dizer. Cada orixá foi parar na sua respectiva cidade, onde ele se tornaria o patrono daquele local. E teria seu culto reconhecido. Entendeu? Então, novamente, como Ori é importante. Sem ele, você vai ficar à deriva, sem saber que local você deve chegar, o que você deve fazer, que caminho seguir, para onde ir. É Ori quem dirige a sua vida para o sucesso. Entendeu? Porque ninguém quer mais bem para você do que o seu próprio pai, do que a sua própria mãe. Entendeu? E Ori é o nosso pai, é a divindade que nos acompanha. Entendeu? Aliás, em outro Itã, inclusive fala, né? Que é a divindade que nos acompanha, inclusive nos mares sem retorno. É a única divindade que depois da morte acompanha seu devoto aonde ele for. Bom, também triste é aquele que o Ori abandona, né? Que o Ori fica todo desiludido que até abandona, né? Porque o orixá tem vários devotos, vários. Você pode não ser o preferido deles. Agora, o Ori tem você. É exclusivamente você. É filho único. Filho único de mãe parteira. Não tem mais outro. É você. Portanto, quem vai querer mais bem a você? É claro que é o seu Ori. Entendeu? Tem outra divindade que te acompanha que vai mais tão longe como você, como Ori. Entendeu? Tem outro Itã que fala sobre isso, que é do Ogundabedê, né? Que é um dos homolodus de Obê, né? E o Ogundabedê, ele fala, né? O Orixá pergunta qual é a divindade que acompanharia o seu devoto até os mares sem retorno. Ou seja, depois da morte, enfim, quando vai e não vai voltar mais. E aí Orixá pergunta, e então Exu diz, eu acompanho o meu devoto. Aí Orixá pergunta a Exu, bom Exu, mas se você passar
em Iquiti ganhar um galo grande, com crista grande, com esporão grande, entendeu? Que cante bem de madrugada, ganhar obi, ganhar dendê, ganhar ió, ganhar sal. Então, aí Exu disse: ah, depois de me fartar com tudo isso, eu volto para casa. Ok, então você não acompanha seu devoto até os mares se retornam. Não. Aí perguntou: então, dentre todos os Urumalé, de todas as divindades, quem acompanharia seu devoto até os mares sem retorno? Aí Ogum disse: eu. Aí Urumalá pergunta a Ogum: bom, Ogum, e se você chega em Irê e te dão um cão, te dão inhame, te dão dendê, te dão sal, te dão emu? Aí Ogum diz: ah, eu ia me fartar com tudo isso e volto para minha casa. Então, mas você não acompanha seu devoto até os mares sem retorno. E aí, novamente, Urumilá perguntou. E cada divindade, até mesmo o próprio Urumilá, ele diz: eu como duas galinhas gordas e volta novamente para sua casa. O único que acompanha, Urumilá pergunta, que ninguém mais sabe responder, ele diz: o único que acompanha seu devoto até os mares sem retorno é Ori. Entendeu? É Ori que acompanha. Porque ninguém arranca a cabeça para enterrar uma pessoa, não é verdade? A cabeça vai junto. Então é Ori que acompanha você até o final. E não só isso. Ori tanto acompanha seu devoto, e é tão importante, é tão único, né, para o seu devoto, que inclusive ele também ganha supremacia sobre aquele ser e sobre o destino daquele ser. Tanto que existe um Ori que diz: ou seja, nenhum orixá abençoa uma pessoa antes de ser Ori. Entendeu? É Ori. Se Ori não abençoar, nenhuma divindade mais pode abençoar aquela pessoa. Entendeu? Então, como eu estava dizendo, é justamente, né, Ori quem acompanha, Ori quem acompanha o devoto, entendeu? Até os mares sem retorno, entendeu? É ele quem vai, e ele também é um único importante que pode definir, né, o destino dessa pessoa. É o Ori único que pode realmente definir, né, o destino dessa pessoa. E aí fica aquela questão, né? Tem que ficar sempre de bem com o seu Ori, sempre em acordo com o seu Ori. E aí fica aquela grande questão, né? Em acordo com o seu Ori, de bem com o seu Ori. Mas o Ori não é a cabeça, né? A grande questão é não vou estar de acordo com a minha cabeça. Tem muita gente que pensa que o Ori é a cabeça e que, portanto, o que ele decidiu, que ela decidir, é o que o Ori quer. Não é assim. Não funciona assim. Por que não funciona assim? Bom, funciona assim porque, como eu já disse desde o início do programa, Ori, ele é duplo. Na concepção iorubá, no Awo, no mistério, Ori é duplo. Então nós temos dois Oris, como eu disse. O Ori Odê, que é a cabeça física, e entenda a cabeça física não apenas como a cabeça em si, né, e o cérebro físico. Entenda a cabeça física, inclusive, como a persona, ou seja, essa personalidade que foi criada aqui na Terra. Entendeu? Então, a personalidade, então vamos lá, Joaquim, o Ori Odê dele é a cabeça física dele, o cérebro, e o próprio Joaquim. Essa personalidade, né, que está manifesta aqui no Aie, aqui no plano físico, entendeu? Então o Joaquim, ele é assim, ele é assado, ele faz isso, ele faz aquilo, ele deseja isso. Esse é Ori Odê, ou outro nome de Ori Odê. Ori Odê em Yorubá significa cabeça externa, ou Ori Aie, que seria a cabeça da terra, a cabeça do mundo material, né? E o Joaquim, né, essa pessoa é o Ori, né, é a pessoa material. Correto?
é essa pessoa material. Bom, Ori-Inu, que é a cabeça interna, ou outro nome também dessa cabeça é Ori-Orun, a cabeça do céu, né? A cabeça que não é física, não é o Joaquim. Essa cabeça antecede o Joaquim, entendeu? Essa cabeça é o ser Joaquim antes mesmo de se tornar Joaquim, entendeu? Que não passou a existir a partir do momento do seu nascimento, tá? Aquela cabeça que é gerada no útero e que nasce ali naquele momento do nascimento, que surge naquele momento do nascimento, é Ori-Odê, entendeu? É ali que nasce aquela cabeça. A partir daquele momento que respira, que chora, aquele é Ori-Odê. O Ori-Inu, ou Ori-Orun, é o que levou aquela alma a entrar lá dentro. Entendeu como é que é? Entrar naquele corpo. Foi o que motivou aquele ser a ser criado. Ele sabe qual é a missão que ele veio cumprir aqui na Terra, que aquele ser veio cumprir aqui na Terra. Entendeu? Ele sabe. O Ori-Odê não. O Ori-Odê está surgindo naquele momento, naquele instante. O Ori não influencia? Claro que influencia. Traz os traços, traz, né, dentro da sua essência, traz, né, de certa forma, o caráter que aquela pessoa vai ter. Entendeu? Vai influenciar, obviamente, sim, mas não é a mesma cabeça. Entendeu? Então, são duas cabeças, né? Sem trocadilho, por favor, são duas cabeças no mesmo ser. Ori-Odê, cabeça material, a cabeça externa, e Ori-Inu, a cabeça interna, a cabeça do céu, que é aquela que veio aqui cumprir a missão. Então, nós estamos aqui cumprindo a missão para esse Ori nosso, correto? E nem sempre estamos de acordo, porque, como diz Santo Agostinho, nós temos livre-arbítrio, né? Ou liberdade de ação. Uma vez que nós estamos aqui, nós podemos decidir coisas, e nem sempre estarão de acordo com o nosso destino primordial, né? Escolhido por nosso Ori lá no Orun, entendeu? Tem outro Itã, né? do Ejiobe, que fala justamente disso. dos três amigos, né, que vão escolher um Ori, né, um destino aqui para a Terra. Então, é justamente, né, a história de Afopé, o filho de Afopé, que é o filho de Orunmila, né, que viviam no Orun e tal, e foram consultados adivinhos que queriam vir para o Aie, obviamente, né, enfim, fazer vida no Aie. E aí, quando foram consultar o Ifá disse que eles tinham que, antes de chegar ao Aie, chegar até, precisariam de uma cabeça. Sem cabeça não poderiam chegar lá. Obviamente, tinham que consultar, ir na casa de Adjalá para pegar, né, a cabeça lá com o moldador de destinos, que é Adjalá Mupim. E aí, enfim, contudo, Adjalá, para ir à casa de Adjalá, eles não deveriam parar na casa dos pais deles. Foi dado um iló, um aviso do oráculo para que a caminhada deles, né, o destino deles não fosse mal sucedido, entendeu? Enfim, a grande questão é que o único que foi bem sucedido foi o filho de Orunmila, porque foi o único, novamente, que cumpriu exatamente os preceitos. Depois a gente pode falar até melhor desse Itã com mais detalhes, entendeu? Ele foi o único que realmente respeitou, né, o conselho do oráculo, do Ifá, e, portanto, ele conseguiu pegar o destino certo. Os outros dois partiram na frente, não encontraram Adjalá na casa dele, porque não cumpriram os preceitos conforme o Ifá havia determinado, ou seja, já foram desobedientes, né? Como eu já disse, obediência é melhor do que bó, eles foram desobedientes. Chegaram na casa de Adjalá não estava na casa. Aí eles entraram no salão, né? Ninguém sabia de Adjalá não está, ninguém sabia de Adjalá. Bom, Adjalá faz umas cabeças, olha, ali aquele salão tem um monte de cabeças, escolhe uma e leva. Aí foi lá, né, os dois amigos de Afuapué, e aí pegaram uma cabeça lá, um pegou uma cabeça grande, outro pegou uma cabeça que parecia forte, que era bonita, e foi embora. Só que quando eles passaram pelo Acaçô, que é o espaço entre a Terra, né, a fronteira entre a Terra, né, entre o céu e a Terra, ali no Acaçô chove muito. E aí a cabeça vai pegando muita chuva, a cabeça grande rachou, não aguentou,
e a cabeça bonita desmanchou um pouco. Um estava com a cabeça muito dura, rachou, o outro com a cabeça meio mole, ainda não tinha secado direito, desmanchou um pouco. E aí quando os dois chegaram aqui no AE, enfim, não foram bem sucedidos. As coisas não deram certo, porque o Ori dele já tinha se quebrado. Correto? Não fizeram uma boa escolha. E aí, a FOAP, ele cumpriu, né? Ele tinha lá cumprido os preceitos e estava munido, realmente, do que ele precisava para poder encontrar Jalá. Ele foi o único que conseguiu encontrar Jalá, foi o único que pagou a dívida que a Jalá tinha, que fez com que a Jalá aparecesse para ele. E a Jalá, quando surgiu, né, disse para ele, ó, eu tenho um monte de cabeça aqui preparada já, né, quis recompensar, ele ficou grato, né, por ter pago a dívida dele e ter libertado ele dos credores. E a Jalá disse, olha, aqui tem muitas cabeças. Aí a FOAP foi sábio, eu não sei qual cabeça seria boa para mim. A Jalá disse, eu vou te dar uma boa cabeça. A Jalá pegou um bastão de ferro e saiu batendo todas as cabeças. Pá, pá, as cabeças que não estavam muito boas saíram se partindo todo. Até que ele bateu numa que não se quebrou. Aí a Jalá bateu de novo, confirmou, a cabeça não se quebrou, essa cabeça é boa. Aí a Jalá deu aquela cabeça para a FOAP foi com aquela cabeça, caçou e se deu bem. A cabeça não desmanchou, pegou chuva e não desmanchou, pegou chuva e não quebrou, entendeu? E aí a FOAP chegou no AE e foi extremamente bem sucedido, fez excelentes escolhas, tudo que ele botou a mão prosperou, soube gerir tudo, soube conduzir tudo, e aí ele encontrou depois os outros dois amigos que estavam mal, e os dois amigos olharam para a FOAP e viram, pô, ele conseguiu, ele se deu bem. E aí os dois perguntavam, meu irmão, como é que você conseguiu isso? Ele conseguiu isso por quê? Porque ele fez uma boa escolha. Entendeu como é que é? Ele cumpriu todos os preceitos direitinho, né? Ele cumpriu a voz do Ifá novamente, né? Tudo direitinho. Então esse Tan novamente também vem falar pra gente sobre a questão de como o Ori é importante para um bom destino. Entendeu? O Ori é muito importante para que uma pessoa consiga um bom destino. Não adianta escolher bonito, né? Até tem um outro Tan que diz que os olhos eram mais velhos do que Ori, né? Só que os olhos escolheram mal, porque os olhos acompanham pela aparência. E os olhos foram enganados pela aparência, né? E Ori, nesse desafio também de Olodumare, ele se deu bem porque ele pensou. Ori pensa, né? Então você pensa, você não é enganado logo de cara, né? Então Ori ganhou importância, prevalência, apesar de ser mais novo que os olhos, ganhou prevalência, né? Por sobre o seu irmão mais velho, Odil, que são os olhos. Né? Ori é mais importante do que os olhos. Bom, vamos seguindo então. A grande questão de Ori, você tem que, além de Ori Inu, Ori Ode, tem que saber que também Ori pode ser bom, como Ori também pode ser mal. Né? As pessoas que não têm um bom destino, geralmente é porque têm Ori Buruku, ou seja, Ori mal, Ori Buruku, ou seja, o senhor daquele Ori é um senhor ruim, um senhor mal. Então, tudo que ele bota a mão é ruim, né? Tem uma conduta ruim, né? E tem também Olori Lerê, aquele que tem uma cabeça boa, um senhor de Ori muito positivo, ou seja, aquelas pessoas que são de caráter bom e tudo que botam a mão prosperam e as coisas resultam muito bem. Tudo parte dessa essência. Os urbanos dizem basicamente assim, quando você tem um bom interior, e aí estamos falando de Ori, né? Tem um bom interior, a sua vida é doce. E quando você tem um mau interior, né? A sua vida azeda. Tudo ao seu redor azeda, né? Então tudo isso segue conforme o interior da pessoa. A sua vida segue conforme é o seu interior, entendeu? Então quando a pessoa tem um bom interior, a vida segue bem. Quando a pessoa tem um mau interior, a vida segue mal. Se você não tem inimigos externos, aliás, inimigos internos, os inimigos externos não podem fazer nada contra você. Agora, quando você já tem inimigos internos, aí você está em perigo realmente. Entendeu? Então, a grande questão mesmo de Ori é essa, né? Saber o seu interior. Por isso que a grande batalha começa no seu interior. E, novamente, nesse ponto, o Bori é extremamente importante. Quando é que nós fazemos as pazes, né, entre Ori Ode e Ori Inu, entre Ori Aie e Ori Orum? Fazemos as pazes entre os dois no Bori.
É o Bori que reúne, no Bori acontece. A cabeça física está lá. A pessoa está lá. A cabeça física está lá. E a cabeça, né, do céu não quer dizer que está no mesmo lugar onde está a cabeça física. Você tem que invocá-la. Você invoca ali, chama o Oriorum para se reunir ali junto ao Oriodê. Você conversa com o Oriodê, você conversa com o Oriorum, né? Você dá as oferendas para o Oriorum, como também para o Oriodê, tudo direitinho, os dois comerem juntos, né? Né? Junto, né? E ali junto, naquele momento, eles pegaram o axé necessário para que se cumpra essa nova aliança e tudo resulte bem, tudo resulte com muito sucesso. Entendeu? É ali naquele momento, entendeu? Por isso que o Bori é tão importante, porque é um reajuste do destino, é um reajuste de direção, entendeu? É buscar novamente que Ori aprove aquela cabeça material, aquele destino material, enfim, é o tentar novamente ligar o GPS para ver se Oriodê, né, volta a seguir pelo caminho certo, né? Volta a se encontrar no seu destino, os dois estejam juntos. Porque uma pessoa que não está de bem com o seu Ori, nada funciona, nada dá certo. Tudo que põe a mão estraga, entendeu? Porque não está com o apoio do seu Ori, entendeu? É muito importante que tudo que a gente faça esteja com o apoio do nosso Ori, com o apoio do nosso Eledá, dos nossos ancestrais, né? Dos nossos protetores, dos nossos orixás. É muito importante que se faça tudo com o apoio. Quem tenta fazer sozinho, está sozinho e sozinho vai ficar. Não vai lograr nada, entendeu? Você vê que o Ori, ele não se deu bem sozinho. Ele foi procurar o Ifá, ele seguiu as orientações de Ifá, ele já chegou lá de bem com Deus, a Lafiá, ou seja, segundo a vontade divina. Então as coisas se cumpriram porque ele estava justamente seguindo o fluxo. Entendeu como é que é? E quando ele fez isso, o que aconteceu? A vitória dele foi a vitória de todos. Todos os orixás, aqueles que brigaram com ele, se deram bem, foram bem encaminhados, todas as partes do corpo se juntaram, formaram um grande ser só, né? Enfim, né? Todos juntos, né? Então a mesma coisa é pensar, quando uma pessoa ela está seguindo um interior positivo, ela vai se tornar grande, ela vai se tornar um apoecim, tal como na lenda. Por quê? Porque a vitória dela será a vitória de uma comunidade, será a vitória de todos. Mas isso também indica que para ela conseguir essa vitória, não é um esforço solitário, é o esforço de se buscar o apoio da sua ancestralidade, daqueles que lhe precederam antes. Por isso que é tão importante. Outra grande questão na hora de dar um Bori, nós estamos falando de Bori, é a mão de quem vai dar o Bori, entendeu? Porque assim como nós estamos falando que há Oris positivos e Oris negativos, né, nós sabemos muito bem que a mão é uma extensão, como os indianos falam, né, a mão é uma extensão da cabeça, entendeu? Tanto que a leitura de mãos fala sobre o que está dentro da cabeça, né? E aí, novamente, nós entramos em conceitos iorubais, né? Porque a gente fala justamente da cabeça, né? E uma das divisões da cabeça é justamente Uriaporé e Aparinu, né? E Uriaporé é justamente o caminho predestinado, né? Enfim, né? O fenômeno narrado, né? A sua cabeça, a sua sentença, né? O que está ali escrito. E o Aparinu é a personalidade, né? O Iuá, né? A essência que está lá dentro, que pode ser boa ou não. E aí chegamos até a conceito de Iuá, que depois a gente conversa melhor. Aliás, por falar em Iuá, agora na revista Candomblé está saindo uma matéria minha justamente sobre Iuá, tá? Para quem quiser, vai lá nas bancas, acho que já saiu já, que a revista Candomblé, está lá uma matéria minha falando sobre Iuá, Iuapelé, é muito bacana, é muito positivo, vocês poderem compreender melhor essa outra questão do que é o Iuá, né? Que é fundamental também para se conseguir um bom destino aqui no Maiê, é Iuá. Onde quer que se entre, Iuá é emblema de sucesso ou fracasso, entendeu? Não tem outra questão. É importante, muito importante zelar e cultuar o nosso Iuá. Iuá é orixá também, tá? Mas vamos voltar ao Ori, né? Então, o Ori tem essa questão também de personalidade e destino. E isso os indianos leem na palma das mãos, a leitura das mãos também, porque são extensões da cabeça. Então, se a mão é extensão da cabeça, nós temos um Olori Bururu, a mão Owó Bururu também. Ou seja, a mão é a mão ruim. É aquela mão de destruir tudo. Assim como a pessoa que tem Olori Irerê, é aquela mão que tem Owó-Ererê, ou seja, a mão boa, né? Aquela mão que cura, a mão que prospera, né?
Enfim, então nós temos aqui, também está aqui, a Ninaré também. Boa noite, Babami. Ecalé, Ninaré, tu diria. Então, olha só. Então, muito cuidado para você não dar bori com a pessoa que tem odori bururu e, consequentemente, wowó bururu, ou seja, mão ruim, entendeu? Eu lembro uma vez de uma pessoa que botou a mão numa planta, menina, a planta esturricou, que foi uma coisa triste. Eu lembro uma vez, eu voltei na casa, eu levei, né, o dito pai de santo, numa casa lá para pegar uns galos que tinham oferecido, uma obrigação minha, mas eu não ia dar essa obrigação. E aí ele ia fazer o santo de uma pessoa, e eu falei, olha, tem uns galos, né, carijó e tal, que me ofereceram, são os 4 galos bonitos e tal, que me ofereceram. Eu falei, como eu não vou dar obrigação, eu dou esses galos então para esse menino aí. E aí eu falei, vou marcar um dia e tal, para vocês ir lá de carro, buscar, levo vocês lá, levei e tal. Quando chegou, né, essas pessoas que tinham os galos que tinham um quintal para trás, nesse quintal tava uma moita de manjericão, inclusive porque eu já tinha até pego algum manjericão, já tinha me dado até para tomar um banho, uma moita manjericão linda, manjericão branco imenso, lindo, Efirim. E aí o que aconteceu? Obviamente que ele viu aquela moita de manjericão linda, né? Pegou um galinhozinho, uma coisinha pequenininha, né? Para cheirar e tal, comentou, tudo direito, tudo maravilhoso, muito simpático, aquela coisa toda correu muito bem. Levamos os galos. E como eu era amigo, as pessoas que não deram os galos eram os amigos, eu voltei uma semana ou pouco depois, né? Para fazer uma visitinha. E ia me falar do manjericão que tinha queimado até o chão. E eu não acreditei naquilo. Foi lá ver, menino, mas até onde estava. O que sobrou, o toco do manjericão, que tinha sobrado, até a terra que estava ao redor, estava até preta, parecia esturricada. Falei, meu Deus do céu, queimou, mas queimou até o chão, né? A mosca poderosa. E aí falaram, olha, né, esse teu amigo não estava legal não, olha a mão, não sei o quê. Eu falei, realmente a coisa não flui muito bem. Bom, moral da história. Esse menino que deu o santo, não demorou nem muito tempo, questão não foi nem 2 anos, e simplesmente morreu a facada. Pois é, morreu com facada, que só não levou mais facada porque a faca entrou tão fundo no corpo, né, que a pessoa não conseguiu arrancar a faca para meter mais facada. Então você tem uma ideia de como é que é importante a questão da mão. Quem bota a mão em você. O auó bururu e do auó erê. Ou seja, a mão boa e a mão ruim. Quem tem o auó bururu é aquela pessoa boa para fazer queimação, para fazer feitiço para os outros, entendeu? Quem tem o auó erê é aquela pessoa que tem a mão boa para curar, para levantar a vida dos outros. Então, se você vai dar um bori, você não vai entregar seu ori na mão de qualquer um. Você tem que saber qual é o histórico daquela pessoa. Não adianta a pessoa te mostrar muito simpática, muito carinhosa contigo. Cuidado, os olhos são enganados, a cabeça não. Então, antes de você ir, você tem que consultar o seu ori. Consultar o seu ori não é assim, ori, o que eu quero? Eu quero. Não, não é isso não. Isso aí é o Oriodê. O Oriodê vai se enganar até dizer chega, porque o Oriodê não conhece nada da sua trajetória, nem quem ele é direito. Melhor você perguntar o seu ori nu. E ele responde no Ifá. Então você vai jogar o Ifá, você vai jogar o Obi, entendeu? O Obi é muito importante, tá? O Obi é o grande fruto de Ori, entendeu? É o fruto da comunhão, entendeu? Tanto que o Obi nasceu, né, da comunhão de 6 divindades, entendeu? É muito importante perguntar ao seu Eledá, perguntar ao seu Ori, a quem você vai entregar. Aqui está meu querido amigo Tiuá Nunes, né? Tá aqui, Tiá Olá, que é o filho de Exu, que é aqui, grande amigo meu, Ecalé, Babai Fatumbi, Axé Tiexu, Urumlag Beuaô, meu velho, Axé, Ecalé, meu velho, boa noite, todo mundo aqui já assistindo aqui a voz do oráculo. Então, a grande questão do Ori, entendeu? É você, quando for dar o Ori, não adianta você colocar tudo que o Ori quer, se você for dar com uma mão ruim, porque vai contaminar, da mesma maneira que esturricou ali o manjericão, aquela mão vai esturricar tua cabeça, vai esturricar teu axé, entendeu? Aí me deu tudo errado, minha vida mudou. Por que será que aconteceu o desastre todo? Entendeu? Tem que saber o que está por trás daquilo. O que está por trás daquilo, entendeu como é que é? Prestar atenção nos sinais e prestar atenção no que está por trás daquilo. Agora, a grande questão é, abre o Bi, joga o Bi, ou então joga o Ifá. Vai consultar o Pelé, vai jogar o Kaurim de Logum, jogo de búzios, vai procurar saber,
entendeu? Por isso que se pergunta, tá? Um dos provérbios, né, dos Owe, que é do Obelgundá, é justamente isso. O homem que pergunta economiza problemas, entendeu? Então pergunta. Antes de você ir fazer, pergunta. Todos que se deram bem foram aqueles que antes de ir, perguntaram, consultaram o Ifá, consultaram o oráculo, procuraram saber. Para poder entrar direito, entrar com o pé direito, não é achar que sabe e vai, porque você vai ser enganado e você vai se dar mal. E depois não tem para onde chorar, entendeu? Outra grande questão é o Bori. O Bori pode ser de várias maneiras, existem vários Boris, vários Boris. O que o Ori vai comer depende do tipo de axé que ele necessita. Agora, não tem receita de bolo, tá? Por mais que o Auô seja escolado, conheça muito sobre axé, etc, nada exclui o fato de que se tem que perguntar. Não tem essa, o meu Bori é assim. Não, são vários Boris, vários. De muita comida, de pouca comida, de uma comida só, de várias comidas, com bicho, sem bicho, com isso, com aquilo, e vários. Até Bori que não precisa de comida, é lavar a cabeça, entendeu? É aquela erva, com aquilo que vai, ou enfim, outras coisas que precisam para lavar a cabeça. E só lavar a cabeça vai resolver a história. A grande questão é, por mais escolado que seja o Auô, né, o sacerdote, entendeu? Por mais que ele conheça o Auô, conheça o mistério, não tem achismo. Entendeu? Não tem receita de bolo. Para isso se consulta o Ifá. Para isso se conversa com o próprio Ori. O que vai ser necessário? O que ele deseja? E vai entrar estritamente aquilo que deseja. Entendeu? Eu tenho uma mãe de santo que foi lá, uma mãe que eu gosto muito, inclusive, muito boa. E ela foi acostumada com o candomblé, né, com o Leste Orixá no Brasil. Ela foi lá para o Coçô. Eu conheço bem, minha família lá. Adoro Coçô. Lá minha família, lá tem também título lá em Coçô, né? Terra de Xangô, né? Minha família de Fai de Badã, de Oió, terra de Xangô. Então, enfim, estou em casa, né? E ela chegou lá, ela quis fazer uma oferenda para Xangô. Xangô disse que ia comer um abô, ou seja, ia comer um carneiro. Ok. Aí, só que ela estava acostumada ainda, né? Ainda foi a primeira viagem dela, né, para Coçô. E aí, lá no Brasil, aquela coisa do calçar cabrito, calçar bicho quatro pés, e aí bota um casal de galinha em cada pata do abô, né? Bota pombo, bota isso, bota aquilo, né? Vai aquela coisa toda, né? E aí ela disse, não, olha, só dinheiro não é problema. Não precisa só ser um carneiro, pode dar também galo, pode dar também, pode calçar, pode botar galos, pode botar pombos, pode botar o que for preciso, ó, não tem essa comigo não. Eu tenho, né, ela tava com pasta, né? Foi com pasta, né, lá pra Coçô, ela queria agradar Xangô, né? E aí o sacerdote alegre virou pra ela e disse, não, Xangô disse que queria comer um carneiro. É isso que a gente vai dar para ele. É um carneiro. Então essa é a grande questão. Né? No Auô mesmo, em África, o orixá come aquilo que ele quer comer. E só aquilo que ele quer comer. Sem desperdícios, sem exageros. Entendeu como é que é? Que tudo que for a mais do que aquilo não vai contar. É igual vitamina. Quando você toma sobredose de vitamina, dependendo, vai fazer até mal. Não vai fazer bem. Ou então, simplesmente não vai ser aproveitado. O corpo joga na urina e vai embora. Entendeu? Vai ser estritamente aquilo que é necessário para aquele momento. Aquilo que o orixá quer para aquele momento. Entendeu como é que é? E para isso se consulta o oráculo. Ori é orixá. Ori também é a mesma coisa. Ele só vai comer aquilo que ele quer comer. Ele só vai fazer uso daquilo que ele necessita. Nem mais, nem menos. A natureza é sábia. Na natureza não tem peças excedentes. Tudo faz parte do processo. É exclusivamente aquilo que é necessário. Estritamente aquilo que é necessário. Entendeu? Por isso a natureza é perfeita. Entendeu? Nós é que não somos. Nós é que estragamos a natureza para a nossa ambição e nosso exagero nos acúmulos. Correto? Bom, gente, tem muita coisa de Ori. Infelizmente o horário está acabando. Eu ia falar agora um pouquinho sobre os inimigos de Ori. Entendeu? O principal inimigo de Ori aparece direto no Odu Irossum. Tá? Irossum Medi, vários homolodus, vários filhos do Odu Irossum Medi, que é Elenini. Elenini é o difamador. Ele é o guardião, né, da porta, o Onibodê, né, o dono do portão, né, o porteiro, né, o guardião da porta da casa do justo, da casa de Olodumare, da casa de Deus. E ele diz que Ori não é digno de entrar na casa de Deus.
que o Ori, ele é vicioso, tem vícios. Ele não é puro, ele é sujo, entendeu? Ele vai trair o Olodumare, ele vai trair, ele não é de confiança, entendeu? Então, é com isso que Eleni diz ao Olodumare, o Olodumare diz, não, o Ori é bom. E aí Eleni diz, então, o senhor quer que eu prove, então? Quer que eu prove, então, se o seu filho é realmente tão bom, tão digno de entrar na sua casa? Então, Eleni, né, e Olodumare fecharam esse acordo. Eleni iria provar, então, ele ia fazer o papel do advogado do diabo. Ele ia provar que Ori não era digno de entrar na casa de Olodumare. E aí Eleni começou a perseguir o Ori de todas as formas, de estragar todos os caminhos de Ori, impedir que o Ori conseguisse cumprir a sua missão. E no do Hirosun, nossa, quanto sofrimento que o Ori passa, entendeu? Eleni está sempre ali, onde o Ori tira o pé, ele está atrás dele ali, sempre perseguindo o Ori. E ele só é vencido realmente no do Hirosun Medi por por um conjecto ali do Ifá, né? Orumilá consegue dar os caminhos para Ori, para que Ori conseguisse enganar Eleni e conseguir sair vitorioso. Eleni está também na cabeça, tá? Está no cerebelo, tá? Basicamente ali, perto da nuca, perto do cerebelo. É ali, né, onde fica o chamado cérebro reptiliano, né? O nosso cérebro, onde ficam os nossos instintos, né? Eleni simboliza a nossa sombra, né? Seria a nossa sombra. Aquilo que Jung definiu como sombra, né? Aquele nosso eu ruim, né? Onde ficam todos os nossos vícios, todo aquele nosso eu que nós temos que vencer. E somente se nós vencermos esse nosso eu ruim, que o Ori vai finalmente cumprir sua missão e entrar na casa do justo, né? Onde ele nunca mais vai passar por problema nenhum na vida, por sofrimento nenhum na vida, mas até lá ele vai passar por várias e várias provas que Eleni vai dar para Ori. E somente se Ori conseguir ultrapassar Eleni, ele entra, então, na casa do justo. Ele entra, então, na casa de Olodumare, ele cumpre sua missão e está lá, em total regozijo, em total iluminação, em total felicidade. Essa é a grande missão de Ori. Então, outro programa, a gente entra para falar mais ainda sobre os inimigos de Ori, sobre essa grande missão de Ori, entendeu? E até falar um pouquinho sobre o Obi, que é o principal fruto de Ori é o Obi, né? Que é o Obi, inclusive, que dá para ele toda essa grande importância que Ori conseguiu, correto? Eu espero ter aí solucionado as perguntas. Quem tiver dúvidas, pode mandar aí para mim as suas dúvidas. Eu estou no Facebook. Próximo programa, próxima terça-feira estamos aí, tá bom? Próxima terça-feira, no dia 22, né? Feriado ainda aí no Brasil. Né? Logo depois da Páscoa, né? Agora todo mundo vai enfrentar a Semana Santa. A canjiquinha do Oxalá na Sexta-feira Santa, todo mundo aí nos seus ilês, cuidando dos seus orixás, se protegendo. Ainda a gente com esse calendário, né, essa mistura, né, de calendário católico no nosso culto Leste Orixá no Brasil. Mas, enfim, faz parte de tradições, né, para algumas pessoas isso é tão importante, então não tem problema. Eu aproveito, né, dou Feliz Páscoa para todos, não é apenas um calendário cristão, é anterior, inclusive, ao cristianismo, né? Tem a ver com a primavera, com o ressurgimento da luz no hemisfério norte, né? Com a primavera, depois vai chegar o verão, enfim, né? Com o surgimento do calor, da vida, da luz no hemisfério norte, né? Tinha a ver com a promessa de vida, a ressurreição nesse sentido. Então, nesse ponto, eu desejo uma Feliz Páscoa para todos, né? Todo mundo ali cultuando, né? A canjiquinha do Oxalá, que é uma delícia, né? E próximo programa, dia 22, a gente continua esse tema, tá bom? Fique com Deus, né? Que o Orumilá nos abençoe a todos. Até a próxima semana. Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Essa é a rádio. Não saia da sintonia.